Ok. Ora então, hum, já que estamos todos por isso, começamos pelas apresentações. A Agreen associou-se à PPI e à Vida Imobiliária como patrocinador da primeira conferência de promoção imobiliária. E nesse sentido decidimos fazer este webinar com o tema do design à construção. Para isso, convidamos pessoas que são relevantes no processo de concepção e, nomeadamente, convidamos um promotor, o engenheiro Tiago Pinto, da AdSolid, que trabalha em vários tipos de mercado. Convidámos também o arquiteto João Paciência, uma pessoa com muita experiência, com 2 prémios do Amor e com certeza nos vai dar aqui umas boas ideias sobre o processo de concepção. O engenheiro Joaquim Vasquez, que nos falar um pouco de especialidades da empresa Molier. E da parte da Agreen temos o engenheiro Ivo Lemos e o José Duarte. Portanto, sem perder muito mais tempo, eu gostaria de começar, se calhar, já pelo Tiago e perguntar-lhe, do ponto de vista do promotor, e obviamente tendo em conta os diversos tipos de mercado e de segmentos de produto, quais são os principais requisitos e critérios que normalmente pedem a um projetista quando inicia um projeto? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite da Agreen. Antes de mais, queria felicitar a Vida Imobiliária e a PPI pela organização e promoção desta primeira conferência da promoção imobiliária. Infelizmente, devido à pandemia, tem que ser neste formato. Como promotores, nós temos a capacidade de alterar significativamente o espaço público e, dependendo da escala dos projetos, acaba por ter interferência na própria cidade. Procuramos passar essa principal característica como preocupação para os nossos projetistas, garantir que os nossos projetos, que vão fazer parte da cidade durante um período tão alargado de tempo quanto possível, respondem aos problemas e às necessidades atuais e futuras dos cidadãos, tanto os que vão comprar, no caso da habitação, uma casa, um apartamento, como alguém que arrenda uma loja, mas também de quem vive ou visita a cidade e acaba por usufruir ou ter impacto naquele espaço que os promotores promovem. O papel do promotor passa por definir os requisitos de um projeto, faz o seu programa preliminar, que acaba por ser um guia, um roteiro, para a equipa projetista quanto às intenções e expectativas do promotor e dos seus investidores para aquele local. Permite ao projetista saber os recursos que vai ter que despender para o trabalho que irá desenvolver e considera as especificidades daquele projeto, define opções, identifica condicionantes e potenciais problemas. Estes acabam por ser os requisitos da elaboração dos projetos. Definimos o que é que pode ser construído, o que é que pode ser reabilitado, se existe alguma ampliação, se é a substituição do edifício existente e definimos também se essa operação vai ter um licenciamento, se vai ter uma comunicação prévia, se vai ser antecedida de um PIP, uma unidade de execução, etc. Essas orientações são todas dadas pelo promotor aos projetistas. Também, na maioria dos projetos, existem riscos. Esses riscos têm a ver com os instrumentos de planeamento e tentamos também passar numa fase muito inicial do processo esses problemas ao projetista para ele estudar. Também vem da nossa parte a decisão se queremos um projeto mais ou menos denso, qual a combinação de usos, se vamos ter um projeto de habitação, se vai ser um projeto mixed use, se vamos para escritórios, etc. Em situações mais macro, tipologias de habitação, moradias isoladas, moradias em banda, edifícios de habitação multifamiliar, etc. Também ao nível da habitação, se vai ter outras funcionalidades, como ginásios, piscina, etc. etc. Dependendo da localização, o segmento também é um critério, o segmento de preço, que condiciona os materiais.
e condiciona também as soluções tecnológicas, que à partida também tentamos orientar o projetista nesse sentido. Ao nível formal, é sempre uma preocupação definir claramente quais são as funções de cada interveniente no processo, qual é o papel de cada entidade, quem é o coordenador de projetos, quem são os interlocutores connosco com a fiscalização, com o gestor de projeto, quando existe, etc, etc. Questão de cumprimento dos prazos, que é sempre um problema. Tentamos que as coisas venham à partida logo bem pensadas. Claro que muitas vezes fogem da linha. Faseamentos, tendendo à complexidade, pode haver várias fases num projeto. Problemas que costumam existir ao nível de equipas, algum desconhecimento regulamentar, a legislação portuguesa também é muito complexa, cria problemas a toda a gente. Muitas equipas de projeto, a generalizar, claro, têm recursos externos, contratam externamente, temporariamente, etc. E de uma forma mais genérica, nós procuramos projetos que acrescentem algo, que fiquem bem no nosso portfólio, que respondam a uma necessidade, e procuramos equipas de projeto que olhem para o programa e, não limitando a criatividade dos arquitetos, dos urbanistas, resolvam problemas de organização do espaço e sociais, etc., que existem em todo lado. Ao nível de utilização, procuramos que as soluções nos deem garantia, que os materiais aplicados sejam os adequados, que os sistemas construtivos funcionem, que no futuro não tragam problemas para nós, para o empreiteiro, para o projetista, que sejam soluções fiáveis. Há uma grande preocupação, cada vez mais, de que os edifícios sejam resilientes, que antecipem o futuro, que tenham soluções sustentáveis do ponto de vista energético, do ponto de vista hídrico, e que utilizem materiais locais, que estejam preparados para carregamento de veículos elétricos, esse tipo de coisas. Concluindo, teremos como promotores a obrigação de garantir que os nossos projetos funcionem tanto para nós, para os nossos acionistas, como para o cliente final. Muito obrigado, Tiago. Acho que foi uma excelente introdução do assunto. Acho que agora faria sentido falar com o arquiteto João Paciência e perguntar-lhe, ouvindo aquilo que o Tiago Pinto acabou de dizer, com este número de requisitos, que obviamente vai variando, quais são tipicamente os maiores desafios que estes requisitos dos promotores trazem para quem está a idealizar um processo, um projeto novo? Muito bem. Obrigado também pelo convite e o Tiago, permite-me dizer assim, que falou anteriormente, já expôs de uma maneira bastante completa e abrangente as questões, sobretudo a nível daquilo que chamamos de programa, não é? O programa que é fundamental. Eu diria que o tema que me foi pedido, enfim, explicar melhor foi quais são as principais etapas do desenvolvimento de um projeto, e não só isso, mas também as características que podem ser importantes em cada uma dessas etapas e quais são os problemas que se poderão eventualmente detectar. Aquilo que tenho constatado ao longo da minha atividade profissional, eu acho que, como se costuma dizer, um bom projeto tem que ter um bom pai. Quero dizer com isto que
Um bom projeto tem que ter um cliente que saiba o que quer, que tenha sensibilidade para fazer um bom projeto, de facto, que esteja disponível para um diálogo permanente com o projetista que escolher, seja ele arquiteto ou outro tipo de projetista qualquer. E, portanto, eu diria que há aqui, no discurso que foi feito, há 3 pontos, há 3 highlights fundamentais. É um programa muito claro daquilo que se pretende fazer. É o diálogo constante, no segundo ponto, entre projetista e cliente. E, finalmente, como encontrar a mais-valia da participação de um projetista de arquitetura, no meu caso, com um determinado cliente. São os 3 vetores fundamentais que podem, de certa maneira, funcionar como pano de fundo a esta atividade de projeto. Os presentes todos sabem, fundamentalmente, quais são as principais etapas e os principais problemas que nós temos neste tipo de tarefas. De facto, eu, enfim, normalmente gosto de fazer ou desenvolver numa primeira etapa um estudo preliminar que normalmente materializa-se, como sabem, num PIB, um pedido de informação prévia para não haver surpresas. Porque, como foi dito e bem, é preciso dominar bastante bem todo o suporte legal que dá, enfim, que às vezes é um pouco difícil é um facto, é um pouco difícil de aprender na sua totalidade, porque há muitos decretos, há muitas portarias, etc., que é preciso estar atento e varia de câmara para câmara, não é? De autarquia para autarquia, de local para local, varia um pouco. Os próprios procedimentos de apreciação e de formalização dos pedidos também são um pouco diversificados, o que é uma dificuldade acrescida. Mas eu diria que a primeira etapa é, de facto, de conseguir-se fazer um estudo preliminar que consubstancie aquilo que define o programa que o cliente quer e que passa por aquilo tudo que também conhecemos, o reconhecimento do local, para além do programa de espaços, de áreas, de budget, etc., que é preciso conhecer, o reconhecimento do local, os condicionamentos urbanísticos, fundamentalmente, que estão patentes ou que devem ser atendidos nesse mesmo local. Naturalmente que a questão do local geográfico, do local cultural e topográfico e do ambiente é também muitíssimo importante, como é sabido, não é? E, portanto, nesse estudo preliminar tem que estar logo o ADN, diria eu, do projeto. Do projeto, diálogo entre o projetista e o cliente. É uma equipa, a prestação de um serviço é de facto, de projeto, é de facto um processo partilhado. Não pode ser um processo dissociado de alguém que está a vender outra coisa que não coincide. Garantido que seja essa aprovação dessa informação prévia pela autarquia local, que é uma peça fundamental para sabermos as linhas com que todos nos podemos fazer, também considero importante passarmos a um estudo prévio de arquitetura e logo também nessa primeira fase do estudo prévio de arquitetura, e estamos a falar de escalas diferentes, enquanto que um pedido de informação prévia normalmente é trabalhar numa escala de 1/500, os presentes conhecem-se perfeitamente, pode ser superior, mas pode ser a 1/200. Mas normalmente é o estudo prévio que se desenvolve numa escala mais detalhada, que já define muito do que é a linguagem da arquitetura. A linguagem em termos não só da organização do espaço, da forma, da expressão plástica da forma, da dita forma, mais-valia, entre que tipo de mais-valia, naturalmente tem que ser resiliente, tem que ser perene, tem que ser uma arquitetura, do meu ponto de vista, intemporal. Hoje em dia todos sabemos que vivemos numa época de ícones, de transmissão e de mensagens, sobretudo digitais. Há muitas imagens nas redes sociais que criam tendências a nível geral, a nível do mundo, não é só em Portugal, e normalmente os arquitetos têm a tendência, é normal também que isso aconteça, de ir atrás de determinados modelos, ditos assim de uma maneira simples.
modelos ou imagens ou formas de fazer, porque são mais mediáticos em termos de espetacularidade, porque podem chamar mais a atenção do cliente para aquele produto, etc. Nem sempre, e isso às vezes resulta muito bem, porque aquilo que efetivamente é importante, do meu ponto de vista, é ter uma boa organização do espaço na sua relação com um determinado sítio, bem inserido no local, articulado com a cultura local. As questões de escala e de relação. O edifício não vive sozinho, vive com o envolvente próximo, vive com o território, vive com as redes de acessibilidade, vive com as vistas, vive com a orientação, vive com o facto de estar mais ou menos exposto aos quadrantes solares, que são mais confortáveis e têm outro conforto e outra higiene que agora é tão importante garantir também. Bom, portanto, o estudo prévio da arquitetura tem que ser feito não só pelo arquiteto, que é, de certa maneira, do meu ponto de vista, o primeiro interlocutor, o primeiro intérprete. Eu digo muitas vezes que procuro ser um descodificador de um programa, de um cliente, no sentido de tentar interpretar através do desenho, normalmente pelo desenho, ou por uma maquete, ou por imagens virtuais, uma determinada ideia de projeto. Como descodificador, eu preciso de apoios, isto é um trabalho de equipa, e preciso de engenheiros desde logo no estudo prévio da arquitetura, para definirem os principais conceitos de caráter tecnológico que esse edifício tem que ter. Se for uma moradia, tem a escala da moradia, se for um hospital, tem a escala do hospital. Se for um edifício multifuncional qualquer, tem que ter as necessárias áreas técnicas garantidas, os conceitos de onde localizar as áreas técnicas fundamentais, como é que é o conceito do ar-condicionado e da ventilação, onde é que estão os depósitos de água e de maior dimensão, enfim, todo esse tipo de questões que, no fundo, logo no estudo prévio devem determinar a solução. No estudo prévio materializa-se a solução, boa ou má, e nesse particular o diálogo com o cliente tem que ser permanente, constante. Não pode haver tempos mortos entre quem faz e quem manda fazer. Portanto, naturalmente que no estudo prévio devem logo começar a explicitar-se os processos construtivos fundamentais também e para se permitir chegar a uma primeira estimativa de custos, que naturalmente também se terá que basear num budget que o programa deve, de certa maneira, indicar, para dar balizas, para termos desde logo uma ideia daquilo que o cliente pode ou quer gastar. E, no fundo, estas duas etapas principais são o estudo preliminar e o estudo prévio da arquitetura. É aqui que se definem, do meu ponto de vista, as balizas fundamentais de qualquer projeto. Depois, as fases seguintes já são fases processuais. A fase seguinte do licenciamento, enfim, que como é sabido, pode ser só da arquitetura e depois da aprovada arquitetura virem as engenharias, passado um tempo, para serem apreciadas e pelas entidades de arquitetura e engenharias num todo só, correndo-se o risco de eventualmente ganhar-se tempo por um lado, mas correndo-se o risco de eventualmente poder retrair-se, poder ter problemas, perdão, de aprovação. Portanto, nesta fase do licenciamento, torna-se aqui absolutamente vital uma perfeita compatibilização entre todas as disciplinas, entre a arquitetura, a estrutura, os esgotos, etc. O ar-condicionado, a eletricidade, segurança térmica, etc. É fundamental que isso seja garantido nesse procedimento de chegar ao licenciamento, porque é isso que dá depois, como é sabido, a autorização para a licença de construção. Num quarto tempo, passa-se, aprovado que seja esse licenciamento, passa-se para o projeto de execução. O projeto de execução, que no fundo é o detalhe, é o desenvolvimento em termos quer construtivos, quer de pormenorização, quer de acabamentos de todo o tipo, exteriores e interiores, da relação e, sobretudo, a grande articulação entre a arquitetura e todas as tecnologias, para se chegar finalmente à obra com alguma tranquilidade e não haja erros, omissões ou surpresas, etc. E esse acompanhamento da obra tem que ser sempre contínuo até ao final da obra. E há sempre alternativas, e há sempre pedidos disto e daquilo e do outro.
Bom, agora há muito a utilização do processo BIM, que está a ser muito utilizado para alguns gabinetes, que, de certa maneira, vem, sobretudo, do meu ponto de vista, trazer uma maior facilidade nessa compatibilização dos projetos da arquitetura das especialidades e, sobretudo, também de conseguirmos ter uma melhor definição das quantidades e das relações entre as partes. Arquiteto, se me permitir interromper, eu gostava só de tocar aí nesse ponto, porque acho que era muito importante nesta fase percebermos exatamente como é que conseguimos relacionar a arquitetura com as especialidades. E agarrando precisamente nisso que está a dizer e no projeto BIM, que também é uma solução de futuro, mas essa relação muitas vezes não parece ser evidente e nós encontramos isso no nosso trabalho regular da Agreen e essa dificuldade de projetos. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta, sem o interromper, mas depois voltando assim se calhar mais tarde, fazer uma pergunta ao engenheiro Joaquim Vasquez e fazer uma pergunta muito direta e que se calhar vem no atalho de foice disto. Quando recebe um projeto de arquitetura para fazer o seu trabalho, todos os projetos de arquitetura estão convenientemente dimensionados para receber as especialidades? Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nem sempre. Muitas das vezes o problema com que o engenheiro das especialidades se depara é que a arquitetura muitas vezes já está perfeitamente definida ou quase totalmente definida, ainda não tendo sido compatibilizada minimamente com as ditas especialidades. E depois o que muitas vezes acontece é, digamos, a adaptação das especialidades às imposições pré-concebidas na arquitetura, o que torna muitas vezes, o que cria algumas limitações, especialmente em infraestruturas altamente consumidoras de energia, como acontece com as infraestruturas, digamos, da AVAC e elétricas, que não tendo muitas vezes um dimensionamento adequado, tendo em conta, enfim, as passagens de fluidos que geram atritos e ruído e, enfim, outras condicionantes, acabam por muitas vezes criar logo dificuldades ainda antes do próprio projeto iniciado. Portanto, sim, isso é uma dificuldade que muitas vezes encontramos. Portanto, o arquiteto tinha definido ainda há pouco a fase do estudo prévio antes mesmo digamos, da fase mais adiantada do projeto de execução e sem dúvida que esse é um passo que muitas vezes acaba por não existir, ou seja, boa parte dos projetos que se vão desenvolvendo saltam diretamente para o projeto de licenciamento, sem sequer ser abordado o estudo prévio, e depois do licenciamento o projeto de execução. E, portanto, quando efetivamente no estudo prévio não se compatibilizam as especialidades com a arquitetura, e inclusivamente com os desejos do cliente, porque no fundo é a ele que se destina todo esse trabalho, acaba por muitas vezes, enfim, fazer-se um trabalho que também no final funciona, mas fica, enfim, muitas vezes bastante aquém daquilo que poderia ser conseguido com um custo muito reduzido, enfim, no total, digamos, do ciclo de vida da solução com o estudo prévio, inclusivamente também com o próprio prazo, porque a questão do custo muitas vezes nem é o ponto mais importante para a não execução do estudo prévio, é muitas vezes o prazo, porque o prazo é o que move tudo isto. Eu, enfim, já faço o projeto e já colaboro em projeto há mais de 20 anos e ainda estou para conhecer um projeto que seja, enfim, que seja iniciado com, digamos, um timing alargado ou com um timing completamente dependente dos executantes e não propriamente pelas regras, enfim, que vêm de trás, neste caso pelo cliente que as requisita. Portanto, essencialmente, esse aspecto é relevante. O plano de vista energético também vale a pena aqui salientar. Portanto, o equilíbrio entre o investimento e a exploração também é um fator muito importante, nomeadamente quer na escolha da arquitetura, não é a área que naturalmente eu domino, mas o rácio entre investimento e exploração é sempre algo muito difícil de conseguir, porque obviamente olha-se, enfim, normalmente bastante
ao investimento e muito pouco ou ligeiramente à questão da exploração. E naturalmente o promotor, cada vez mais, é atento a este equilíbrio entre, enfim, uma coisa e outra. Porque, de facto, o que está comprovado é que normalmente a poupança no investimento acarreta grandes custos na exploração. Custos esses que muitas vezes, enfim, seriam facilmente amortizados em 4 ou 5 anos de poupança de energia. E pronto, sendo um aspecto que muitas vezes é descurado, acaba por pronto, trazer algumas dificuldades que, adicionadas às restantes que eu já mencionei, criam muitas vezes, enfim, alguns projetos que, enfim, ainda suscetíveis de melhoria. Muito obrigado, engenheiro. Acho que foi bastante explícito. Agarrando um bocadinho na conversa e continuando agora para a Agreen, eu gostava de perguntar, considerando as expectativas do promotor, o projeto de arquitetura e o ciclo que foi definido pelo arquiteto e também os problemas que são altamente inerentes às especialidades, são quais as principais dificuldades que surgem na fase de preparação e acompanhamento da obra e que estão diretamente relacionadas com o projeto? Penso que o Ivo Lemos tirou o som. Ok. Está congelado. Bom, bom dia a todos, mais uma vez. Eu penso que foram focados até agora, portanto, aqui alguns aspectos muito importantes, tanto na ótica dos projetistas como na ótica do promotor. Todavia, e foram focados, de facto, aqueles aspectos que consideramos todos que são muito importantes, mas que depois, na realidade, e como dizia o Joaquim Vasques, na realidade depois acabam por não se concretizar. E eles começam efetivamente com o estudo prévio. Nesta fase do estudo prévio é extremamente importante que sejam definidos os requisitos não só do promotor, mas também os requisitos técnicos e com eles as questões dos equipamentos a implementar, dos locais onde eles vão ser implementados e tudo isso que possa, na sequência, portanto, do projeto, depois ser conciliado com as várias especialidades e com a arquitetura. No aspecto do acompanhamento dos projetos e da coordenação dos projetos, é outro assunto que se deve abordar. É fundamental que haja uma boa coordenação entre todas as especialidades, de modo a que se monte o puzzle, porque ao fim e ao cabo acaba por ser um puzzle que se está a montar de início e que todas as peças se encaixem umas nas outras. Os aspectos tecnológicos hoje em dia são fundamentais. Trazem-nos grandes ganhos em termos energéticos, em termos de eficiência, quer seja no AVAC, quer seja nas eletricidades e nas outras especialidades, mas para isso é necessário que, desde o início, sejam também consideradas as boas soluções, ou seja, quando se está a definir o projeto, ter também em atenção a escolha dos equipamentos no sentido do seu tempo de vida útil, da exploração e da manutenção do equipamento, portanto, ou seja, o investimento tem que ser considerado não só como o custo do aparelho ou dos equipamentos inicial em obra, mas ao longo do seu ciclo de vida. Isto é fundamental para que os edifícios, ao longo do seu tempo de vida útil, possam ser permanentemente compatíveis. Um outro aspecto que eu acho que é relevante e que importa focar, já foi de alguma forma também aqui abordado, é os aspectos dos cumprimentos de prazos. É também digamos, comum os cumprimentos de prazos serem sempre uma situação complicada. Eu, para os cumprimentos, neste aspecto dos prazos, acho que logo também, inicialmente, tem que haver um compromisso muito forte entre o promotor e os projetistas.
Isto porque, no meu ponto de vista, o promotor deve dar o tempo necessário para a execução do projeto, considerando, portanto, os estudos necessários para se encontrarem as melhores soluções, mas, por outro lado, os projetistas devem também comprometer-se a cumprir esses mesmos prazos. E hoje o que se vê são deslizamentos constantes e que depois acaba por, sobre uma pressão muito grande final, acabar-se por se fazer um projeto que às vezes não traz as soluções que inicialmente teríamos idealizado, mas são aquelas que são possíveis concretizar num espaço de tempo já mais curto. Portanto, há aqui, no meu ponto de vista, portanto, uma agregação de valências que importa cada vez mais reforçar e implementar. Vão desde os aspectos que já focámos dos estudos prévios, dos estudos preliminares, mas também da coordenação de projetos e da fiscalização, que é uma peça importantíssima, portanto, na conjugação de todos estes trabalhos. Estendi esta conversa ao engenheiro Ivo Lemos e perguntava-lhe assim de forma direta: será que damos a devida atenção na fase de projeto aos custos operacionais que depois se refletem no imóvel? Bom dia, obrigado a todos pela participação. Efetivamente, a questão dos custos de operação, em parte das situações, não são encaradas com muito detalhe, infelizmente. E são, obviamente, processos muito relevantes para que possamos, na fase de projeto, introduzir uma série de conceitos, de preocupações, que nos leva a depois, na altura da exploração do edifício, a tornar, portanto, as operações normais de exploração versus manutenção, portanto, possibilitarem que as mesmas sejam efetuadas de uma forma mais simples, mais consistente com os programas que os próprios fabricantes exigem para os diversos equipamentos e garantindo também que os custos a que elas têm subjacentes conseguem ser o menor possível. E, portanto, ao fazermos, digamos assim, todos estes processos, garantimos, em primeiro lugar, que se cumprem sem margem para dúvida as especificações e as condições de instalação dos equipamentos e, portanto, garantimos também a própria garantia, passe a expressão, dos mesmos. Garantimos também que, em termos do seu funcionamento, os iremos ter nas condições ótimas e, portanto, se os tivermos nas condições ótimas, teremos os inerentes savings em custos e, portanto, os equipamentos estarão tipicamente a trabalhar nas suas zonas normais de funcionamento. E, portanto, isso traduz também na fatura energética e na duração dos próprios equipamentos. Estes fatores associados à execução de uma correta manutenção ao longo de todo o seu ciclo de vida acabam por contribuir para os custos operacionais serem, portanto, menores, mas também para que o período de vida dos equipamentos seja maior. E, portanto, com estas duas conjugações, conseguimos dar ao promotor, ao cliente, uma perspectiva e mais dilatada no tempo daquilo que o seu imóvel pode valer e, consequentemente, dos retornos que deles podem obter. Um aspecto que acaba por também estar aqui ligado a esta temática é a própria temática da sustentabilidade, que é hoje cada vez mais, infelizmente, um tema do dia-a-dia, não é? E que nos leva a, numa fase de projeto, investir um bocadinho mais, que eu diria que é o que se investe hoje, no estudo das soluções, no estudo dos materiais, nos estudos de como manobrar as situações e também na criação de alguma versatilidade nas soluções técnicas que se encontram. Como sabemos, os edifícios hoje são um objeto que está constantemente em mutação. Quanto mais flexibilidade nós conseguirmos introduzir à nascença, na construção, portanto, do edifício, mais uma vez, para a frente ganhamos facilidade
em fazer ajustes ao seu programa base e garantir quer que os impactos económicos, quer que os impactos energéticos e de resíduos sejam o mais possível reduzidos. E acho que isso é hoje uma preocupação que deve estar na ordem do dia. Uma nota também para aquilo que foi já referenciado relativamente aos timings dos projetos e aos pontos relevantes dos projetos. Mas estou muito de acordo que, de facto, eu diria que a fase principal do projeto é quase que o estudo prévio. Contrariamente ao que, na prática, muitas vezes vimos a acontecer, não é? Porque o estudo prévio, fazem-se umas coisas, passa a expressão, mas muitas vezes não há sequer tempo para se olhar para os temas a fundo. Claro está, é fundamental utilizarmos um período de tempo razoável para podermos fazer vários estudos, analisarmos alternativas, analisarmos custos associados às mesmas e poder, a partir daí, refinar todos os requisitos, ao fim e ao cabo, que partiram de uma base inicial, portanto, indicada pelo promotor, otimizando, portanto, a solução que efetivamente vamos materializar no projeto. É um aspecto relevante e que eu acho que tem que sofrer uma forte alteração, porque o dia-a-dia, efetivamente, não nos revela muito este tipo de atuação e acho que somos todos responsáveis por tentar, efetivamente, mudar um bocadinho esta situação. Dir-me-ão, a questão dos prazos é tudo para ontem, é verdade. Devemos ter mais tempo, mas também, um bocadinho reforçando o ponto que o Zé Duarte indicou, é importante termos mais tempo, que esse tempo seja razoável para que toda a gente se sinta confortável para poder desenvolver o seu trabalho, mas também tem que haver um forte comprometimento no cumprimento dos timings associados, ou seja, uma vez acordados os timings, muito bem, aquilo é para se cumprir naquela data. Todos nós temos experiências de projetos que foram feitos muito a correr, mas também todos nós temos experiências de projetos por vicissitudes várias, porque a Câmara, entretanto, não despachou, porque por A, por B ou por C, até tivemos muito tempo para os desenvolver. Mas, na prática, esse tempo não foi bem explorado, chamemos assim, e os projetos acabam por vir sempre com algumas deficiências e com soluções menos trabalhadas. Portanto, eu acho que é um mix de todas estas temáticas que pode estar a chave desta solução e podermos dar um passo naquilo que considero fundamental, que é dar mais tempo, portanto, às fases de planeamento e às fases de projeto, para que no fim do dia possamos ter em obra a execução da obra e não o ajuste de soluções do projeto. Obviamente que em obra há sempre ajustes a fazer, não é isso que está em causa, mas os grandes temas têm que estar perfeitamente claros e expressos nos projetos de execução. Bom, já estamos o nosso tempo, mas eu não resistiria a fazer aqui algumas perguntas, nomeadamente tendo em conta estas últimas questões que foram colocadas aqui, do custo de operação e do tempo e da sustentabilidade. Eu sei que para o promotor, e dirijo-me agora ao Tiago Pinto, para o promotor a questão do tempo dos projetos é fundamental para conseguir a viabilidade, muitas vezes, do próprio investimento. Mas até que ponto é que o promotor, como o Tiago, pode associar, dar mais tempo para fazer um projeto e, ao mesmo tempo, como é que consegue pensar e quais são os principais requisitos que pode pedir para reduzir os custos operacionais? Isto muito rapidamente, porque temos de facto muito pouco tempo. A questão do tempo, penso que muitas vezes é uma falsa questão. Isto não é uma questão de tempo, é uma questão de recursos. E quando um promotor contrata um projeto, contrata os seus recursos que têm que ser usados para aquele projeto e não para outros projetos que entram entretanto e passam à frente por A, B ou C. E, portanto, quando um promotor assina um contrato com um projetista, o projetista tem que ter consciência do compromisso que está a assumir, dos prazos que está a assumir, dos recursos que necessita para executar aquele projeto e não aceitar mais projetos sem concluir esse. E, portanto, se fez mal as contas, tem que assumir como responsável que são, de que vão levar esse projeto até ao fim, com a atenção que é necessária
e deixar o seu cliente satisfeito e esperar que não faça um projeto, mas faça 10 para esse cliente. Relativamente à questão dos custos, temos de distinguir o que é um cliente profissional, segmento de escritórios, logística, industrial, etc., em que os custos operacionais normalmente o cliente tem-nos em conta porque são significativos, e um cliente não profissional que compra uma habitação. Neste momento já se fala em termos de clientes profissionais no segmento residencial, em que os custos da operação eventualmente vão para o investidor, mas isso não é uma realidade em Portugal. Portanto, a maioria dos clientes habitacionais compram um apartamento e não consegue ter informação suficiente para perceber que se justifica ou que não justifica pagar mais para ter determinadas tecnologias que lhe permitem a longo prazo poupar dinheiro. Talvez dependa também do promotor passar-lhe essa maior-valia, depende também dos projetistas explicarem ao promotor esse ganho, não têm tempo para o fazer, não respondem quando o projetista ou quando o promotor lhes pergunta. E sejamos claros, neste momento precisamos construir para, concentrando-nos aqui em Lisboa, precisamos construir para uma classe média, e é uma classe média a sério, não uma classe média alta, e por vezes é preciso deixar cair algumas tecnologias e concentrar-nos na envolvente do edifício, garantir que ele é eficiente e que eu não preciso ter sequer ar-condicionado, e portanto para conseguir ter uma climatização não vou ter que gastar dinheiro em sistemas complexos como bombas de calor, etc. Vou agarrar nessa, ia só exemplo, agarrar nessa sua, é complexo. Ia só agarrar nessa sua explicação para perguntar exatamente ao arquiteto João Paciência, que há pouco falou nisso, até que ponto é que o design pode intervir diretamente nos custos de operação. Sabemos que a sustentabilidade também depende do projeto, e sabemos que esse custo operacional também depende muitas vezes do projeto. Até que ponto é que, com ideias simples, é que se consegue alterar um projeto para que ele seja mais sustentável e tenha uma redução nos custos operacionais? Seja um bom projeto. Se um bom projeto for, de facto, um bom projeto, ele tem que ser necessariamente sustentável. E para ser um bom projeto tem que passar as fases todas e tem que ter equipas profissionais que levam tempo a constituir e que têm que ser pagas. Esse aspecto não é aqui abordado, mas é um problema central no momento atual. Porque muitos dos problemas que aqui são focados derivam fundamentalmente de muitos promotores quererem comer etapas. Para ser mais barato, para ser mais rápido, qual é que é mais barato, o projetista, etc. Portanto, isto está instalado um caos total na atividade profissional da arquitetura em Portugal. Eu conheço isso muitíssimo bem, trabalho há muitos anos em Lisboa e não só, mas em Lisboa, tenho gabinete, e portanto posso constatar por experiência própria que tem que haver uma consciência plena que o custo de um projeto é uma parte ínfima da operação e todos os promotores o sabem. Só que tentam comer etapas. Portanto, para se ter uma equipa como deve ser, ela tem que ser bem paga. E para se ter uma equipa como deve ser, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que ter trabalho de equipa garantido e experimentado, tem que ser paga para isso. E esta é a questão fundamental. Tudo o resto é acessório, porque se um projetista não serve, vai-se procurar outro, não há problema nenhum. Tem que se garantir que, efetivamente, eu estou completamente de acordo com a afirmação que foi feita pelo promotor presente, o Tiago Pinto, que diz que, efetivamente, um projetista, quando assume um projeto, é para o fazer como deve ser. Efetivamente é, mas tem que ser pago para isso. E com o tempo necessário para isso. Porque isto é um pouco como um bebê e todos o sabemos. Um estudo preliminar nunca pode durar menos de 30 dias. Um estudo prévio nunca pode durar menos de 60 dias. Um projeto de execução de licenciamento nunca pode durar menos de 90 dias. Para garantir toda a compatibilização de toda uma equipa, mesmo muito experimentada. E sem falar no projeto de execução, que realmente pode ir aos 120 dias, com todas as afinações que é necessário. Portanto, a questão da sustentabilidade, é preciso definir bem o que é a palavra sustentabilidade. Porque agora estamos na moda de meter umas tecnologias novas e tal, e diz que aquilo é sustentável. Isso não é assim. As coisas não são assim, dessa maneira. Portanto, há muito a dizer. Isto é uma conversa muito curta para se poder dizer tanta coisa, mas assim, em 2 palavras é aquilo que me parece fundamental dizer. E acho que foi bastante claro, arquiteto João Paciência. Gostava só de perguntar, por fim, ao engenheiro Ivo Lemos,
de que forma é que a optimização de projetos e o nosso trabalho aqui na Agreen é importante para valorizar um projeto e para criar mais valias, sobretudo nos custos de operação? Eu acho que, ao nível, portanto, da gestão dos projetos / coordenação, acabam por se sobrepor em algumas fases. A Agreen consegue aportar aqui um valor relevante, tendo em conta que conseguimos, pela experiência da sua equipa ao longo dos anos, que as pessoas que estiveram e estão hoje ligadas a processos, quer ao nível da construção, quer ao nível da exploração das instalações, conseguimos trazer para a fase de projeto todo um conjunto de experiências, exatamente na componente da operação e a exploração, que serão muito importantes para que no projeto se possam adicionar esses contributos e contribuir assim para uma maior, entre aspas, aperfeiçoamento do projeto, tendo em conta os requisitos da operação. Acho que podemos dar uma grande mais-valia nesse capítulo, face à experiência que toda a nossa equipa tem nos mais diversos tipos de edifícios, escritórios, lojas, logística, residências unifamiliares, enfim. Felizmente, ao longo da nossa vida, temos feito muito trabalho em todas essas áreas e estou certo que o nosso contributo poderá ser relevante. Bom, já excedemos em muito o nosso tempo. Quero agradecer a todos os presentes. Acho que foi uma excelente conversa, ficou pelo menos no ar algumas ideias e ficou esclarecido também algumas das dificuldades que normalmente os projetos enfrentam. Esperemos que de alguma forma seja relevante para quem nos está a ouvir e quero dizer a todos que nos estão a ouvir que a Agreen está disponível para aquilo que for necessário. Os nossos mails serão obviamente fornecidos pela APPI e também agradecer nesta última fase à APPI e à Vida Imobiliária e felicitar mais uma vez por esta excelente iniciativa de criação desta primeira conferência de promoção imobiliária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também. Obrigado, bom dia. Muito obrigado. Obrigado.